agradecer a oportunidade de retornar a essa casa mais uma vez. É uma alegria imensa esse espaço, essa oportunidade de refletirmos em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós iremos refletir em torno de uma passagem muito bonita, um ensinamento direto de Jesus, que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é como se fosse a receita para a construção das virtudes. E nós vamos pegar pela narrativa do evangelista Mateus Levi, no seu capítulo 5. O Mateus Levi, quando ele vai falar para a gente daquele momento sublime onde Jesus, ele vê a multidão e ele observa um momento favorável para que ele pudesse trazer para a gente um maior código de ética da humanidade, o Mateus Levi fala que Jesus teve todo um cuidado de se posicionar, de reunir os seus discípulos, e logo depois disso ele começa introduzindo o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Então, só para a gente entender um pouquinho, o Sermão da Montanha é a síntese de todo o ensinamento evangélico. É como se tudo que tivesse nos evangelhos de Jesus, no Sermão da Montanha, ele está de forma resumida, o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças também é a síntese do Sermão da Montanha. Então, é como se Jesus, nas bem-aventuranças, resumisse todo o Sermão da Montanha em alguns tópicos e princípios. Então, quando a gente quer entender o Evangelho de uma forma gradativa e crescente, a gente deve se atentar bastante, com muito cuidado, nas bem-aventuranças, buscar um entendimento cada vez maior das bem-aventuranças. Depois disso, buscar uma compreensão do Sermão da Montanha. E cada vez mais aprofundar no entendimento do Sermão da Montanha. Dito isto, compreendendo essa condição, quando a gente pega o restante do Evangelho, a gente vai ver que o que Jesus fez é um desdobramento. Jesus, às vezes, ele pega o mesmo ensinamento e ele traz com cenários diferentes. Ora, tem uma situação, um acontecimento, ele traz um princípio através da sua própria atitude, da relação com as pessoas que se encontravam com ele à época. Ora, ele traz o mesmo ensino revestido de forma parabólica, por parábola. E em outros momentos ele dá um ensinamento de uma forma mais direta para os discípulos. Então, isso é uma didática bem interessante que o Mestre Jesus faz, porque é como se ele estivesse sempre ressaltando pontos muito importantes, que é para que nós pudéssemos, acessando esse conteúdo, nos libertar de determinados grilhões e conseguir desenvolver virtudes e valores, conquistar em nós virtudes e valores. Então, isso é uma coisa que precisa ser bem compreendida, porque a gente vai observar na noite de hoje a profundidade das bem-aventuranças. E esse ensinamento das bem-aventuranças, se a gente pegar algumas parábolas, a gente consegue fazer o link. Claro que hoje não vai dar para a gente fazer isso, porque o nosso tempo é curtinho, tá? Mas eu já deixo o convite para que a gente crie o hábito da leitura dos evangelhos de Jesus. Para quem nunca leu nenhum evangelho, nós temos 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E para aquele que quer se aproximar e aprender um pouquinho, talvez seria interessante pegar o Evangelho de Marcos, que é um evangelho mais jornalístico, onde ele traz uma narrativa atrás da outra, e é um evangelho mais objetivo. Então, para a pessoa começar a familiarizar com os ensinos do Cristo, talvez começar pelo Evangelho de Marcos, depois pegar Mateus e depois ir para Lucas. Uma vez que tenhamos acesso a esses 3 evangelistas, aí pegar o evangelho mais espiritual, que é o Evangelho de João. Ok, turma? Lembrando que é participativo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário, só levantar a mãozinha que eu farei, com o maior prazer, passarei a palavra para vocês. Combinado? Então,
repetindo, né? A passagem está pela narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 5. Antes de começar a narrativa, o Mateus Levi, ele contextualiza e ele mostra qual foi o posicionamento de Jesus. E é muito bonito a gente observar que naquele momento Jesus ele vê a multidão, ele consegue sentir a multidão e consegue sentir as necessidades da própria multidão. O evangelista Mateus diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo. Olha que bacana isso. O evangelista Mateus Levi, ele é bem detalhista. Ele fala que quem vê a multidão é Jesus. O que isso significa? Significa que ele tem todo aquele cuidado, aquele olhar atencioso para ver a multidão como a multidão se encontrava. Jesus não via só encarnados, aqueles que se encontravam mergulhados na matéria. Jesus tinha dupla vista. Então Jesus via encarnados e desencarnados. Jesus fazia uma leitura da condição espiritual, moral de cada um daqueles que eles se encontravam. As suas dores, seus anseios, as suas dúvidas. O sofrimento de cada um era percebido por Jesus. Porque Jesus é aquele porta-voz divino que quando ele tem contato com alguém, o contato que ele tem com esse alguém é um contato em totalidade. Sabe quando você encontra com uma pessoa que a pessoa é uma pessoa cuidadosa, atenta, e aí você percebe que quando aquela pessoa está te ouvindo, ela para tudo para te ouvir, ela te ouve com os olhos, ela para, ela observa os seus detalhes, às vezes ela pega uma palavra ou outra que você falou, você fala assim, nossa, mas essa pessoa está de fato me ouvindo. Isso é muito bom, porque é sinal de que ali de fato teve um encontro entre as almas. Agora vamos imaginar Jesus, lembrando que lá naquela passagem que é da multiplicação de pães e peixes, segundo a narrativa do evangelista, Jesus multiplicou pão e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso era mais ou menos o nível da multidão que seguia Jesus. Aí a gente pergunta assim, Rosa, mas isso não é metáfora, não? Evangelho, a gente faz uma reflexão do evangelho analisando o seu aspecto literal e depois o seu aspecto metafórico espiritual. Então, para cada acontecimento daquele, a gente tem que lembrar que o componente literal da realidade, da experiência, era algo que a gente deveria observar. Porque quando a gente fala lá em Jerusalém, que o povo se reunia para a Páscoa, gente, nós estamos falando de multidões e multidões. 5.000 não era nada para eles, não. Quando eles se reuniam para ouvir um grande Rabone, que é um grande mestre, uma grande autoridade, eram multidões mesmo, porque 5.000 Ivete Sangalo, ela reúne tranquilo, sim ou não? Mas nós não estamos falando da Ivete Sangalo, que é maravilhosa, a gente adora a Ivete, a Veveta, mas nós estamos falando de um espírito crístico, que falava e era ouvido. E não tinha sistema de som moderno, não. Com transmissão, não. O magnetismo do Cristo era de tal nível que ele falava e as pessoas ouviam o que ele falava. As pessoas ouviam, as pessoas eram tocadas por ele, sensibilizadas por ele, e o impacto era tão grande na vida desses indivíduos que eles largavam tudo para seguir aquele homem sem credenciais humanas, mas com uma credencial divina especialíssima. Que ele mesmo dizia, eu e o Pai somos um. No sentido de que ele era aquele que estava profundamente conectado ao amor divino. E esse amor divino se manifestava através do Cristo com essa intensidade que
que havia nele, né? Então, nesse momento, olha que bacana, Mateus Levi chega a dizer, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Por que subiu a um monte? Do ponto de vista literal, é o fator estratégico. Por exemplo, se eu estivesse sentada aqui, as pessoas que se encontram lá no fundo teriam uma grande dificuldade em me ver. A questão da visão, ela favorece bastante o entendimento. Eu não sei se tem alguns aqui, como eu, que às vezes só consegue escutar quando faz a leitura labial. Quando a pessoa está falando, há uma dificuldade imensa de você entender o que a pessoa está dizendo. Tem alguém aqui assim? Isso facilita, por quê? Porque a gente não comunica só, o entendimento não se dá só de forma oral, pela escuta. Você observa a expressão facial, o gesto. Então, a subida no monte era importante porque facilitava essa conexão. Então, era muito favorável a subida no monte. Aí pode alguém virar e falar, Rose, mas o Lucas fala que Jesus desceu. Subiu ou desceu, então, no Sermão da Montanha? Gente, quem já viu aquelas arquibancadas? É literalmente uma arquibancada, porque veja bem, quando você quer evidenciar algo, ou você coloca a pessoa em cima, ou você coloca a pessoa embaixo. Então, se você vai, por exemplo, no Mineirão, as arquibancadas estão em cima e a evidência ela fica embaixo. É a mesma coisa. Então, do ponto de vista literal, é a gente observar o movimento estratégico para que as pessoas vissem Jesus, tivessem aquela conexão com ele e absorvessem o ensino. Agora, do ponto de vista moral, vamos imaginar, Jesus vê a multidão toda ali. Era óbvio que ele, naquele momento, iria buscar uma conexão com o alto, daí a subida no monte. Tá? O que seria, do ponto de vista metafórico e espiritual, a subida no monte? Seria o que nós estamos fazendo aqui essa noite. Que é buscar os montes da elevação para termos uma visão melhor sobre a vida, sobre nós mesmos. Ali Jesus buscou uma conexão ainda maior com o divino, porque aquele era o momento mais importante para a humanidade. Isso é tão importante, vocês vão lembrar de uma figura que é espetacular, marcante na história da humanidade, principalmente no quesito pacificador, pacifista, um indivíduo que libertou a Índia de uma forma pacífica, Gandhi. Lembram do Gandhi? Karamchand Gandhi. Ele, em determinado momento, disse assim: se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem e só se restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque no Sermão da Montanha se encontram o Oriente e o Ocidente, o brahmanismo e o cristianismo, e a alma das grandes religiões da humanidade. O Gandhi, que era um leitor voraz dos evangelhos, mesmo ele sendo um erudito, viu no Sermão da Montanha o maior código de ética da humanidade. Ele que não era cristão, mas que reconhece em Jesus um Rabboni. O que significa um Rabboni? Um grande mestre, não mestre, mas um grande mestre. E olha que ele era chamado de Bapu. O que significa Bapu? O pai da nação indiana. Uma autoridade para a nação indiana. Então, aqui nós estamos percebendo que é a visão de um grande espírito. Um espírito puro? Não era um espírito puro. Mas era um grande espírito com valores, com virtudes que são inclusive objeto de inspirações para outros espíritos também que foram extraordinários, como por exemplo Luther King,
que teve a sua causa e a sua luta inspirada em Gandhi. Então, quando o evangelista diz que Jesus vê a multidão, sobe no monte, mas se assenta, ele busca a conexão com as esferas divinas, e ali é um Cristo, tá? Ali é um Cristo, buscando a conexão, subindo, né? E naquele momento ele se assenta como se ele se posicionasse como um igual. É como se ele estivesse dizendo, olha, entre nós não existirá nenhum tipo de diferença. A sua linguagem seria adequada para a compreensão humana. Isso é muito bonito, esse movimento. Ele fala de forma com que a gente pudesse compreender o ensino, que é um Cristo, tá, gente? A compreensão de um Cristo, nós não temos ideia da grandeza disso. Às vezes, para entender Emmanuel é desafiador. Sim ou não? Você pega uma Joana de Anjos, pega um parágrafo e fala, tem que pegar um dicionário aqui para dar um suporte. Você pega Emmanuel, às vezes você fala, nossa, uma página de Bezerra, você fala que profundidade, imagina um Cristo. Por isso que, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai compreendendo cada vez melhor o ensino. E aí ele se adequa. É como se ele estivesse eliminando todo tipo de distanciamento entre nós e ele. Isso é lindo, tá, gente? Porque Jesus também falou no Templo de Jerusalém, falou nas sinagogas, mas o lugar mais preferido de Jesus era no altar da natureza. Em meio a pessoas simples. Em meio a pessoas comuns. E aí ele se assenta e o Mateus Levi diz, e os seus discípulos se aproximaram. E abrindo a sua boca os ensinava dizendo. E aí é onde Jesus, ele começa nessa narrativa que são as bem-aventuranças. Ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas são as bem-aventuranças narradas por Jesus. Cada bem-aventurança, se a gente parar para pensar, ela é mais importante do que a outra, porque é como se fosse uma escada gradativa de valores. É como se fosse uma escada onde, de fato, o primeiro degrau, ele sustenta todos os demais. Qual que é o primeiro degrau que Jesus estabelece como a mais importante de todas as virtudes? Que é a primeira bem-aventurança. E lembrando que bem-aventurança, gente, é feliz dentro de uma perspectiva evangélica. Bem-aventurado é o repleto do divino, é o feliz. Mas não essa felicidade que às vezes é vendida, que ela é falsa, não, né? Felicidade é uma coisa que a gente
a gente vai obter e não pode perder. Né? Felicidade é uma coisa que a gente encontra lá, é um estado de espírito. Então ele está dizendo, felizes os pobres de espírito, os puros de coração, os que choram, tá? E ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. A mais importante é essa. As demais serão construídas partindo dessa. Que as bem-aventuranças é assim, uma está relacionada com a outra. Ninguém se torna um pacificador sem ser antes e bem antes pobre de espírito. Conseguem perceber? Vamos entender o que seria um pobre de espírito. Alguém quer aí comentar? Arriscar um palpite do que seria o pobre de espírito? Sintam-se à vontade para participar, tá, gente? Em Evangelho, em doutrina espírita, que é a filosofia espiritualista, não existe certo e errado nesse sentido, nesse esforço nosso de aprendizado, tá? Não existe concordo, não concordo. Existe uma reflexão que a gente faz e a gente vai aprimorando aquela reflexão. Então, todos os comentários são muito válidos. Por isso, sintam-se à vontade, tá bom? Vamos partir do seguinte princípio. O que seria o pobre materialmente falando, gente? O que seria o pobre materialmente falando? Desprovido de recursos. Carente materialmente, não é? Miserável. Esse é o pobre materialmente falando. Só que Jesus não fala bem-aventurados os pobres. Ele não fala que bem-aventurados são os pobres materialmente falando, não. Ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre materialmente falando, não quer dizer que a pessoa que é pobre material seja um pobre de espírito. Quando a gente se reconhece pobre de alguma coisa, carente de alguma coisa, o que a gente faz geralmente? Corre atrás para adquirir. Como é que é seu nome? Muito obrigada, Lucilene. Quando eu me reconheço pobre de alguma coisa, eu vou correr atrás para suprir a minha necessidade. O que Jesus está dizendo? Felizes somos nós quando nos reconhecemos pobres de espírito, porque a gente vai buscar o que está faltando. Isso tem a ver com a ignorância? Isso. Seria a gente assumir a nossa ignorância, porque, na verdade, todos nós somos ignorantes. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente descobre isso, sim ou não? Que a gente vai ficando mais humilde, a gente vai vendo que as pessoas mais velhas, que viveram mais, tiveram mais experiência, sabem mais do que a gente, aí a gente ouve mais, passa a ouvir mais, a gente passa a não dar certeza de nada, que a gente descobre que várias coisas que a gente deu certeza, quando a gente foi ver, que estava meio distorcido. Isso é bonito, a gente vai ficando pequeno de novo, porque a gente só cresce quando a gente se reconhece pequeno. A pessoa que acha que sabe, que não precisa aprender, que já é grande, não tem para onde crescer mais. Não tem o que aprender se a pessoa sabe tudo. O que Jesus está dizendo para a gente? Que nós não devemos ter como companhia o orgulho. O orgulho é como se fosse uma xícara cheia, um copo cheio. Se eu tentar colocar aqui 200 ml de água aqui, ó, o que vai acontecer? Vai entornar, porque não cabe mais nada. O que ele está dizendo? Seja pobre de espírito, porque se você entender que o conhecimento é tão infinito que você sempre precisa continuar num processo buscando e expandindo, você sempre será feliz, no sentido de que o processo ele é contínuo, a gente não vai estagnar. Porque uma pessoa que busca, uma pessoa buscadora, é uma pessoa que está em constante renovação. Porque se ele descobre que uma coisa aqui tá, eu não tinha entendido isso aqui diferente, mas eu descobri que tem algo que pode ser feito melhor. O que eu faço? Eu dou um passo além.
Depois eu descubro, do outro passa além. É a mesma coisa de uma receita que você vai na casa A Inês faz uma torta de legumes vegetariana, né, Inês? Quando tiver um evento aqui, eu vou dar incumbência para a Inês fazer uma torta vegetariana para nós. Maravilhosa. Ela aprendeu com alguém, mas eu garanto que ela aperfeiçoou. Desde a primeira vez que ela fez, ela aperfeiçoou na torta. Não é assim, a gente quando vai fazer uma receita, uma coisa, a gente não quer que cada vez saia melhor. E aí tem até a gente tem que dizer assim, fulano colocou uma coisa aqui que por mais que eu tento fazer, não sai igual. Porque fulano colocou, aí a gente fala assim, amor. Mas o amor que a gente quer dizer é aquele toquezinho especial que é da pessoa. E se a pessoa que quer fazer as coisas, mas quer fazer sempre de forma sempre melhor, qualitativa. E isso não é uma coisa que dá angústia na gente. Não é o perfeccionismo que gera ansiedade ou tristeza. Não é isso. É essa compreensão de que a gente pode sempre fazer as coisas de uma forma melhor. Isso é capricho, é carinho. Conosco mesmo, né? Então o que Jesus está dizendo? Olha, feliz é aquele que se reconhece carente, espiritualmente falando. Miserável, pobre dos tesouros dos céus. Quais são os tesouros dos céus? Todas as virtudes são tesouros dos céus, que a gente não perde. Cada conquista, aquilo vai com você. Você pode ir para onde for. Você pode mudar de corpo, você pode mudar de país, você pode mudar até de orbe, de planeta. A sua conquista, ninguém tira. Ninguém tira. Então, ele está dizendo o seguinte... E veja bem que bacana, tá, gente? Nós não estamos aqui mergulhados na matéria de um mundo feliz. A Terra é um mundo desafiador demais ainda. Se nós estivéssemos no mundo feliz, era um pouquinho diferente, porque para entrar para esse mundo feliz, você tem que ter os tesouros da alma. Então, todos nós que nos encontramos na Terra somos pobres de espírito, tá? Somos carentes de virtudes. Mas ele está dizendo para a gente que o valor está em se reconhecer. É a mesma coisa do doente. Inicia-se o processo de cura quando a pessoa vira e fala, realmente eu estou doente. Eu preciso de um tratamento. A cura começa ali. Porque enquanto a pessoa negar, não tem tratamento. Se a pessoa nega a própria patologia, a própria doença, não tem tratamento. Então a primeira e mais importante é essa. Bem-aventurados os pobres de espírito. E ele diz, porque deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Aí a gente tem no Evangelho o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus... Reino significa, está ligado à ideia de império. Império. Então, se é império de Deus, é o império do divino em nós. É o que existe de mais puro e sagrado imperando sobre os nossos sentimentos. Quem é que faz tudo o que quer? Existe alguém que faz tudo o que quer? Não. Quem deve? Ou não, né? Que às vezes a gente é inimigo de nós mesmos. A gente não faz tudo que a gente quer. Às vezes você quer até fazer uma coisa boa. E vem aquele impulso, aquele hábito lá de trás. O que motivou Paulo a dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Que é a luta nossa conosco mesmo. Daí a gente tem que ficar, como diz lá em São Paulo, ligeiro. Você tem que ficar atento consigo mesmo. A gente não pode, às vezes, confiar muito em nós mesmos. Então, o que é o império do divino em nós? É a gente cada vez aprender essas coisas aqui, e aí a gente começa a pensar, eu nunca tinha parado para pensar o quanto que nós precisamos, isso é as nossas confabulações, as reflexões que a gente passa a fazer com a gente mesmo, quando ouve uma palestra, um seminário, ou vê um filme muito bom que tem uma pegada assim, um conteúdo informacional voltado para o ético, para aquilo que é nobre, você fala, nossa, eu aprendi tanta coisa. Mas que coisa boa ter aprendido isso. Quando a gente começa a aprender as coisas, o que vai acontecendo? O leque das possibilidades, das escolhas, vão sendo ampliado.
Então, se antes a gente já vivia muito no piloto automático, ligando o piloto automático e apenas replicando comportamentos e ações e escolhendo as mesmas coisas, quando a gente começa a estudar e fala, não, eu vou buscar mais conhecimento, mais informação, eu vou ampliar o meu leque de possibilidades. Na hora da escolha, você para e fala assim, nossa, mas eu já agi tanto dessa forma, deixa eu testar uma coisa diferente. Porque nós só temos resultados diferentes quando as nossas ações e escolhas são diferentes. Tem gente que age da mesma forma e quer resultado diferente. Tem como não? Essa matemática não fecha. Tem que agir de forma diferente para se ter um resultado diferente. Então, o que seria esse império do divino em nós? É quando a mensagem do evangelho passa a ganhar um espaço na nossa intimidade, de forma que a gente fala assim, olha, eu poderia até agir assim, mas Jesus ensinou a agir assim, assim, assim. E pelo que eu estou vendo, faz mais sentido. Faz mais sentido perdoar, faz mais sentido fazer o bem àqueles que nos perseguem, né? Orar por aqueles que nos caluniam, faz mais sentido. Abrir esse negócio, mão dessa vingança para lá, porque vingança não presta. Eu estou vendo que não presta. E aí, o evangelho, ou o reino dos céus, o que significa dos céus? A nossa natureza é espiritual, gente. A gente tá aqui igual vai para Guarapari. Rápido, uma viagemzinha, curte um dia lá, daqui a pouco nós estamos voltando para casa. É isso. Quando o reino dos céus passa a imperar sobre nós, a gente passa a ter escolhas, analisando-as de uma forma espiritual. Porque nós somos as aves dos céus. Lembram o sermão da montanha? Olhai as aves dos céus. Não colhem nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai que está no céu as alimenta. Olhai os lírios do campo como eles crescem. O que Jesus está dizendo? Que nós somos aves dos céus, mas estamos plantados temporariamente na matéria, com a finalidade de florescermos como lírios do campo. Mas a nossa natureza é de aves dos céus. Então o reino do céu é quando a compreensão espiritual da vida passa a imperar sobre as nossas decisões. Uma coisa é eu decidir pensando só no agora. Outra coisa é eu decidir pensando no amanhã, no daqui a 3 meses, 4 meses, 1 ano, 10 anos, 100 anos. Isso vai ser bom daqui a 50 anos? Ih, não vai ser não. Não, então não. Porque não dá para ser um espírita materialista. Eu penso só no agora. Não, mas não dá para pensar só no agora. Eu tenho que pensar de uma forma espiritual. E isso é o reino dos céus em nós. Quanto mais espiritualidade em nós, quanto mais compreensão do mundo espiritual na nossa vida, melhor. Mais sensíveis, mais amorosos. Não fica aquela picuinha pensando em coisa pequena. A gente sofre muito por coisa pequena. O outro passa, dá um bom dia, fulano não responde, a pessoa já fica ofendido. Ai, nossa, que falta de educação. Fulano nem te viu. Eu tô pensando num problema que tem que resolver, no baita de um abacaxi. E aí a pessoa fica naquela afetação do ego, coisa pequena. No mundo espiritual ninguém se preocupa com isso. Porque lá tem coisa mais importante. Só que a gente tem que buscar a mentalidade de lá e aplicar nessa realidade nossa daqui. E aí a gente vai ver que a vida se torna muito mais leve. Estou me estendendo nessa bem-aventurança porque ela é a mais importante. Se não entender essa, não tem como conquistar as demais. Tranquilo até aqui? O ideal seria a gente refletir uma bem-aventurança em cada semana, tá, turminha? Vamos fazer um resuminho aqui que já vai servir para instigar a gente. Próximo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A pessoa pensa assim, como é que é feliz o que chora, gente? Coisa esquisita, ou é feliz ou chora, ou sofre. Aí Jesus está trazendo para a gente uma mensagem tão bacana, porque geralmente aquelas pessoas que estão sorrindo, e geralmente é a euforia, né? Tem muita gente invejada,
Sabe, hoje em dia a gente tem rede social, né? A gente vê isso de uma forma tão clara, assim, que muitas dores, problemas, sofrimentos são escondidos por trás de uma aparência de uma felicidade que ela não existe. Só está na foto a felicidade por lá. O êxito, o sucesso, às vezes só está na foto. Então, vamos entender que Jesus está dizendo o seguinte, olha, não é todo riso que é real felicidade. Tem muita gente que confunde e acha que euforia é alegria. Alegria é uma coisa de dentro. Eu posso estar aqui tranquila, aqui por dentro, estar profundamente feliz, alegre, sem ter que ficar, às vezes, tentando demonstrar ou até forçando a barra para demonstrar um estado interior. A pessoa alegre, ela irradia alegria. O eufórico não. O eufórico é o que o Cabete, o grande autor, musicista espírita, dizia numa música belíssima, que ele falava sobre os risos sem razão. Já pensaram sobre os risos sem razão? Euforia, por exemplo, do consumo de drogas, prazeres. A pessoa naquele momento é eufórico, porque ela está debaixo do efeito de determinadas substâncias, mas não quer dizer que ela está feliz. Então o Evangelho faz pra gente, dá pra gente uma percepção do que é de real, que é do patrimônio da alma. Às vezes a pessoa está passando por momentos de luta, mas aquilo é importantíssimo para a sua libertação espiritual. Às vezes a pessoa está passando por um momento de enfermidade do corpo, mas a alma está sendo purificada, a alma está sendo curada. É nesse sentido que Jesus vai virar para a gente e dizer, olha, vamos ter um olhar diferente das lágrimas, do choro, da dor, porque primeiro, a tristeza é da vida. É o aspecto dicotômico que se existe alegria de um lado, tem a tristeza do outro. Tem gente que só quer alegria. A tristeza bate na porta, a pessoa já acha que é depressão. Não, isso é tristeza. Morre alguém, vem o luto, é depressão. É tristeza, é luto. Tem gente que quer anestesiar, plastificar a dor. A vida é luta. A dor faz parte da vida. Nós já crescemos. Crescer dói. Quem tem bebezinho pequenininho em casa aí? A criancinha sofre. Quem é mãezinha aí? Quem já foi mãezinha? Já foi? Não. É mãe. Quem é mãe aí? Paizinho. Bebezinho tá lá, começa a nascer. Os dentinhos. É sofrido para a criança, sim ou não? Bebezinho nasceu. Até acostumar com leitinho é cólica, é isso, é aquilo, outra alimentação. Nascer e crescer é sofrido. É sofrido. Adolescente vira uma coisa esquisita que não é nem criança, nem adulto. Vocês já viram? Esse fica meio esquisitinho. Por quê? Porque é um processo, o corpo está adaptando, está ajustando. Isso é da vida. E a gente vai ficando mais velha, e vai doendo aqui, vai doendo ali, não é? Cada dia vai doendo mais. Por isso a gente tem que fazer atividade física, viu, gente? Um yoga, uma ginástica, uma academia, para a gente envelhecer como o professor Hermógenes, o professor da yoga, vocês lembram? Aquele corpinho velhinho, mas é um indivíduo saudável, sem dores, porque a gente não pode ficar estacionado demais, porque senão dá dor mesmo. Então isso faz parte da vida. Só que Jesus fala assim, olha, mas não é todo mundo que está sofrendo que é bem-aventurado, não. Porque tem gente que sofre, mas xinga, briga com a vida, briga com Deus, xinga Deus, bota a culpa em todo mundo. A questão não é essa, não é passar pela dor, é saber passar pela dor. É o aproveitamento das lições que só a dor pode nos oferecer, porque tem coisas que só a experiência que pode oferecer pra gente. Não tem literatura nenhuma que vai substituir uma experiência vivida. Então Jesus está aguçando a nossa percepção para entender que de fato serão consolados aqueles que souberem passar pela dor. Ele vai falar, ó, Deus é Pai. Jesus ensinou que
Se a gente, nós que somos seres imperfeitos, se um filho nosso pede pra gente pão, a gente não vai dar uma pedra pro filho que pede pão, a gente vai dar pão. Se o filho pede peixe, a gente não vai dar um escorpião, uma serpente pro filho. Se até nós que somos seres duvidosos, a gente não vai dar o que é ruim para um filho, imagina Deus. Se Deus permitiu que eu passasse por uma experiência tal, Ele que é Pai que me ama acima de tudo, então deve ter algo bom nisso. É nesse sentido que os espíritos superiores falam para a gente duas questões importantíssimas, que é a obediência e a resignação frente às lutas da vida. O que é obediência? Senhor, Tu que sabes de todas as coisas, se quis assim, assim seja. Quando a vida é que dá, tá, gente? Não é quando a gente procura a dor, não. Conseguem fazer diferenciação? Existem as causas atuais das aflições e as anteriores. Causa anterior das aflições é quando você procura a causa nessa existência, a gente não encontra. Se não está nessa, está onde? Está em outra existência. Agora tem gente, vou dar um exemplo aqui. Se eu fico sem tomar água, qual que é a probabilidade? Além da desidratação, eu causo um comprometimento nos rins, no fígado e por aí vai. Isso é lei de causa e efeito? É no sentido que se eu parei de tomar água, um resultado, uma consequência vai ter. Isso não tem nada a ver com a existência passada. Isso vale para muita coisa. Para muita coisa. Inclusive para as nossas relações. Então os espíritos superiores dizem o seguinte: oportunidade de reajuste do passado é uma ou outra coisa. O resto são más escolhas que nós fazemos nessa existência. A pessoa fala, meu karma era ter essa doença. Para analisar. Você sempre alimentou bem? Fez atividade física? Foi moderada ou viveu sempre em excesso? Porque não adianta. Se eu sou uma pessoa que eu consumo doce todos os dias de forma excessiva, qual que é a probabilidade? Qual que é? É diabetes. Refrigerante, onde a maioria é açúcar. Tem como não ter? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Ele está colocando que aquilo que não tem, que eu não tive escolha, que ainda assim veio, a situação veio dolorosa e tudo, ele fala assim, vamos parar para analisar, porque muita coisa pode ser aprendida partindo dali. Isso que é a obediência e a resignação frente às lutas da vida. Ele fala, para essas pessoas haverá consolo. Bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Porque a pessoa entra na vida material de um jeito e sai muito melhor. Porque a pessoa aprende com a lição. Eu falo assim, não entendi. A gente fica mais humilde. Você passa determinadas experiências na vida, fica mais humilde. Quer ver uma reflexão boa para a gente fazer? Isso vale para a vida da gente. A gente tem que reverenciar os profissionais da área da saúde, gente. Deixa o posto de saúde, deixa a pessoa que vai na sua casa entregar um exame que você marcou, ou a pessoa, o recepcionista que trabalha no hospital lá na Unimed, pessoas dedicadas à área da saúde. São pessoas de um trabalho excepcional, eles estão cuidando da gente. Isso deve ser algo que a gente tem que irradiar para eles, uma vibração de gratidão profunda. Porque são indivíduos que se sacrificam pela saúde dos outros. Às vezes, em detrimento até da própria saúde deles. Então, essa gratidão significa o quê? Saúde. Um estado de saúde emocional onde a gente vê e vibra gratidão e mostra para o outro quanto que o trabalho dele é importante para a humanidade como um todo. Fique à vontade. Você acredita que muitos hábitos negativos são adquiridos assim, às vezes involuntariamente ou pelo meio social? Sim, sim. Por exemplo, o uso de rede social celular, por exemplo. Se a gente for nadar na maré, nós não sabemos nem onde nós vamos parar com isso.
cabe a cada um olhar e falar, esse negócio tá adoecendo o povo, tá todo mundo ficando doente. Peraí, esse negócio não tá bacana, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu usar sem ser usada. Mas hoje já começa uma criança já utilizando. Quando ela não tem a percepção. Exatamente. De saber o que é bom e o que é ruim. Isso. Atolada. Aí os pais são muito responsáveis. Dá para fazer muita coisa bacana. A gente tem que pegar aqueles joguinhos lá de trás que a gente jogava e as brincadeiras que a gente fazia, a gente arrumava as coisas no quintal, mesmo fazia umas brincadeiras. Hoje em dia a criança vira e fala que tá com tédio. A gente não falava isso quando a gente era pequeno. Você olhava ali, você tinha um quintal e o quintal era pequeno pra gente. Era ou não era? Todo dia era um joelho esfolado também, não era? Mas é bom demais, então. Tem que deixar as crianças gastar energia. Isso é um processo que a gente tem que detectar o que tem que ser mudado. E não dá para virar e falar, mas se não der um celular, ele não vai ficar quieto. Mas será que criança é para ficar quieto? Até a gente tem que gastar a energia da gente, senão a gente fica doido. Né? Então, são muito bem colocados, tá? São coisas que a gente tem que avaliar, porque senão é um processo patológico coletivo. Só que nós somos responsáveis só por nós mesmos. E os paizinhos e mãezinhas pelas crianças, ou os tutores responsáveis, né? Então é isso. A outra bem-aventurança, tranquilo essa segunda bem-aventurança? Gente, o meu objetivo não é pegar todas as bem-aventuranças aqui e falar de todas elas não, porque eu prefiro muito mais a qualidade das nossas reflexões do que a quantidade. Se precisar futuramente a gente marca, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é o que ficar pra gente já vai servir de piso. A próxima bem-aventurança é bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eu acho que essa a gente não precisa não, porque todo mundo, pelo que eu tô vendo aqui, já é manso de natureza, sim ou não? A cara dele de manso, olha, ele não tem cara de manso? Não xinga ninguém, não briga com ninguém, não é? Olha lá, é um anjo do Senhor. Ô gente, esse negócio da mansuetude a gente tem que ficar muito esperto, não tem? Que às vezes sem querer a gente não dá umas patadas nos outros. Umas colocações assim mal feitas. Não sei, parece um impulso nosso, assim, de que às vezes a gente não tá bem com a gente mesmo. E o primeiro que você vê, você dá logo uma voadora. Então tem dois aspectos da mansuetude. O primeiro é não revidar, o segundo é ser um indivíduo manso. Eu acho que todos os dois é desafiador. Mais importante a gente entender o porquê da mansuetude. O manso não é um bobo não, tá, gente? É a mesma coisa do pacífico. Tem gente que acha que o manso é o bobo. Você pode fazer tudo com ele, não fala nada. Por que ele não fala? Às vezes ele não fala não é porque ele é bobo, não. Ele não fala por escolha. Ele não fala pela ciência da paz. Ele não fala porque é melhor ter paz do que razão, não é? Ele fala porque no Evangelho segundo o Espiritismo está assim, é melhor um tolo calar para um mais tolo falar. Olha que beleza. Olha o jeitinho que os Espíritos Superiores ensinam para ele. Ele chamou todos os dois de tolo. Vocês perceberam? Mas às vezes é muito melhor um tolo calar para um mais tolo falar. O que o outro fala, o que o outro faz é responsabilidade do outro. O que nós fazemos, o que nós falamos é responsabilidade nossa. A mansuetude é um processo de desarmamento interior. É entender que ninguém pode ameaçar a sua felicidade, porque a sua felicidade, a sua paz depende único e exclusivamente de você. A gente não tem controle sobre o outro. E porque tem gente também que adora descarregar os seus desequilíbrios nos outros, vide rede social. A vida da pessoa tá ruim, ela pensa, deixa eu ver aqui um furdúncio, um tumulto aqui para eu descarregar um tiquinho de ódio, de raiva. Aí vai lá e descarrega todo um conflito. Você fala, não, mas a questão era pequenininha, a pessoa descarregou todo esse conflito. Não, ela achou apenas um motivo. Que é o que a turma da área da terapêutica trabalha muito bem, que às vezes a pessoa tá toda problemática e tem a pontinha do iceberg, assim, ó. Aí você fala, não, mas fulano estourou por causa disso, não é isso não. Por trás disso aqui tem toda uma avalanche, uma montanha de problemas.
Então, a primeira coisa é que a gente tem que olhar muito para dentro de nós mesmos. Se um dia ou outro a gente não estiver bem, a gente tem que falar assim, olha, hoje eu tenho que ficar muito atenta a mim mesma, porque eu não estou bem. A probabilidade de eu arrumar um furdúncio aqui é grande. E tem dias que a gente está mais sensível, outros que a gente está assim, tranquilo, zen, é o próprio Dalai Lama em pessoa. Mas tem dia que a gente tem que ficar mais atento. O mais importante é observar todas as possibilidades que a vida oferece para a gente, para esse desarmamento interior. E realmente pensar mesmo que tem coisa que não precisa ser dita, o outro não vai mudar o que você quer, não adianta fazer Sermão da Montanha, volume 2, para ele. Porque tem gente que acha que tem que mudar o outro, mudar o modo do outro pensar. Gente, a gente pena para mudar o nosso modo de pensar. Para a gente mudar a gente mesmo é uma luta. E mudar o outro, sendo que o outro às vezes nem quer a mudança. Então, o manso é a pessoa que escolhe a mansuetude como companheira. Então, principalmente, gente, isso é tão importante, é o seguinte, às vezes a gente é criado num ambiente super hostil, agressivo, aquilo fica impregnado na gente. A gente tem que reconhecer o tanto que isso é negativo e o tanto que isso é prejudicial. Fala, nossa, eu preciso encontrar uma outra linguagem, que essa linguagem da violência não presta. E aí se aproximando da mansuetude, da ciência da paz. O que é a ciência da paz? É você buscar recursos para se manter bem. Olha para o indivíduo assim, fala, eu até poderia xingar. Eu poderia falar umas poucas verdades. Mas vou acabar com... Isso você pensa, não vai falar com a pessoa não, senão vai dar até morte. Você pensa assim, podia falar poucas e boas, mas acabar com o meu dia por causa disso não. Porque quando você cessa um tumulto ali, daqui a pouco você já diluiu aquela raiva. Quando você revida, você passa às vezes um dia inteiro tentando se reequilibrar e não consegue. Porque o impacto da discussão, da briga, do xingamento, ele é extremamente prejudicial no nosso organismo. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala pra gente que as emoções fortes são como marteladas em engrenagem frágil. É como se nós pegássemos um aparelho desse aqui, ó, pegássemos um martelo e começássemos a bater ele dessas umas 10 marteladas. O que vai acontecer com esse aparelho? Pode jogar no lixo depois, destrói. Mas com o nosso organismo é a mesma coisa. Então, causa um desequilíbrio absurdo. E até você recuperar, você já envenenou o próprio organismo. Então, quando Jesus fala pra gente abrir mão da vingança, do duelo, da disputa, do bate-boca, é porque é saudável. Não é porque é bonitinho não perdoar, não. É porque é saudável, é mais lucro. Se deixar pra lá, pensar, não, fulano deve ser que não tá num bom dia. É assim mesmo, tem dia que a gente não tá num bom dia. Às vezes a gente fala as coisas, depois a gente arrepende. É se colocar nesse lugar. E isso aproximando cada vez mais dessa bem-aventurança que é a mansuetude. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Por que herdarão a terra? Gente, mundo regenerado não tem duelinho não, hein? Briguinha de ego, um dando facada nas costas do outro, um traindo o outro, não tem disso não. Mundo de regeneração é o mundo onde o Evangelho está dizendo, só os mansos estarão. É a pessoa desarmada interiormente, ela sabe que o outro não é uma ameaça. Não tem disputa, competitividade, o outro não é ameaça para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Vamos entender que se nós estivermos aqui num número de quanto mais ou menos aqui? Encarnado só. Quanto mais ou menos? Uns 50 aqui? Todo mundo aqui pode ser feliz sem que isso seja ameaça para a felicidade do outro. Todo mundo pode estar em paz sem que a nossa paz seja ameaça para o outro. Só que o mundo lá fora vai dizer diferente. Vai dizer, você só será de fato feliz quando você estiver no topo. Quanto mais no topo, melhor, né? Quanto mais no topo, mais solitário. Quanto mais no topo, mais infeliz. Porque é distanciamento do todo. É a verdadeira maia que o Shakyamuni Buda dizia, que é a ilusão, que é a teoria da separatividade.
A felicidade está em todo mundo estar bem. Em todo mundo estar feliz, em todo mundo estar em paz. Essa é a real felicidade. Então, no mundo regenerado, vai ter essas confusões que a gente está vendo nessa fase de transição que é desafiadora para nós, não. E a gente tem que começar conquistando isso aqui. Briguinha na internet, a gente fala assim, ó, isso aqui vai edificar, vai construir? Não, então não vou falar nada. Então a frase de Jesus, que ela é perfeita. Nós vamos fechar com ela, inclusive. Ele fala assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não... O Cristo faz o quê? O Evangelho em nós faz o quê? Junta, agrega. Olha, vamos pensar no amor, no devotamento das pessoas que foram os fundadores dessa instituição aqui. Eles não se contentaram em estar bem com a doutrina e com o Evangelho. É um movimento de que vão proporcionar esse bem que a gente já está sentindo para outras pessoas. Isso é reunir, isso é agregar com Cristo. Então é uma boa dica a gente pensar assim, esse meu comentário vai juntar, vai trazer a pessoa mais para próximo de mim ou vai afastar? Vai afastar, então. Quem comigo não ajunta, espalha. O manso, o pacífico, o pacificador, ele está sempre conectando. Ele faz a intermediação, ele pacifica, ele fala, não fica assim com fulano não, fulano é tão gente boa, estava num dia difícil, fica assim não. É diferente da pessoa que vai lá e semeia de forma sutil a discórdia e sai de fininho. Gente, isso é um perigo, isso é um comprometimento espiritual absurdo. Então o Evangelho é preciso e a gente vai observando que na medida que a gente vai compreendendo, o que vai acontecendo com a vida da gente? Vai mudando, e vai mudando de forma natural, que parte de uma renovação mental, de entendimento, vai para o campo do sentimento da gente. Quando a gente vê, a gente está tratando as pessoas muito melhor, com mais gentileza, com mais alegria, com mais fraternidade. Você fala, gente, mas eu melhorei tanto, eu mudei tanto. Claro, isso é o que faz Jesus, isso é o que faz o Evangelho, isso é o que faz a doutrina espírita bem compreendida, bem sentida. E é isso que a gente, cada vez que adentra a casa de Bezerra de Menezes, é isso que a gente sente. Você fala, nossa, eu saio daqui diferente do que eu entrei. E aí, nesse caso, eu acho que a instituição atinge o seu objetivo. Porque a nossa vida é transformada, dos nossos familiares também, todo mundo ganha, né, gente? Então, agradeço a atenção de vocês, as vibrações carinhosas, que essa mensagem possa penetrar fundo os nossos corações, e que o Evangelho de Jesus seja sempre um farol para a nossa caminhada. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.